hoje, ampliando sempre, Senhor, as nossas percepções de entendimento da vida como um todo. Nos abençoa o propósito desta Assembleia e a quantos aqui se fazem reunidos entre os dois planos da vida. Jesus, que a vossa misericórdia recaia sobre a nossa irmã Alcione, que usará do teu verbo na noite de hoje, nos trazendo o despertar para a educação da nossa própria individualidade. Possamos assim estar em consonância com os benfeitores espirituais desta casa, que nos orienta e nos dirige para o trabalho libertador. É em teu nome, Senhor Jesus, rogando as tuas providências, que daremos por iniciada a nossa atividade da noite de hoje, com voto de muita paz. Que assim seja. Passaremos a nossa irmã Alcione, que terá até às 20h20 a sua exposição. Fique à vontade, minha irmã. Você coloca esse... Porque o povo quer te ouvir do outro lado. E não é o desencarnado. Boa noite, gente. Boa noite aos de casa. Na certeza que já está na hora de voltarmos para a casa espírita, porque precisamos dessa integração, não é? Então vamos continuar o trabalho do mês, que está trabalhando o Livro dos Médiuns. É bem interessante quando as casas trabalham o Pentateuco, para nos lembrar que nós precisamos estudar o Pentateuco. Principalmente o Livro dos Médiuns, para aqueles que trabalham na mediúnica, ou, na verdade, para todos nós. Porque existe até essa preocupação assim, né? Ah, vai falar sobre mediunidade? Mas eu não sou médium. Todos nós somos médiuns. Mais ou menos médiuns. Não foi assim que Kardec classificou? Mais ou menos no sentido do grau. Porque todos nós sentimos, percebemos alguma coisa. E aí existem aqueles que são ostensivos, né? Aqueles que, através da psicografia, da vidência, pode se comunicar com um plano espiritual. Mas todos nós precisamos aprender sobre mediunidade. Então é uma grande oportunidade que a casa está lançando, que é claro, não vai se esgotar num mês, muito menos numa palestra, cada tema, porque um mês não dá para trabalhar todo o livro, mas com certeza a casa tem um grupo de estudo sobre mediunidade, não é? Então, fiquem à vontade para estar estudando sobre mediunidade. Porque mediunidade é assim, viu, gente? Pode até não ter aflorado agora, mas pode aflorar em algum momento. Porque não tem idade, não tem sexo. Então, todos nós podemos, em algum momento, aflorar essa mediunidade aí. Então, é de suma importância que a gente aprenda sobre ela. E aí eu posso lançar aqui, em torno disso, a pergunta: que ideia você faz sobre a mediunidade? Beijo. E aí, alguém? Eu aprendi que quando a plateia não fala, o coordenador doutrinário fala. Que ideia você faz? Não é para nota. Só estão vendo a mim, então fiquem à vontade para falar. Que ideia você faz sobre mediunidade? Vocês estão o mês todo
ouvindo falar sobre mediunidade. Não fazem ideia nenhuma? Tem alguém aqui que trabalhe na mediúnica? Você olhou para ele. Tem alguém aqui que trabalha na mediúnica? Barreto é ele, né? Barreto, você fale. Que ideia você faz sobre mediunidade? Ótimo! Essa aí é a teoria, né? É a definição que a gente aprende no Espiritismo. Mas a gente vai muito mais além disso. Esse intercâmbio é só através de manifestação mediúnica? Mediunidade está fechada em manifestação mediúnica? Entendendo manifestação mediúnica os tipos de mediunidade. Vidência, psicografia, a psicofonia. Se fecha nisso? Barreto. Não era para falar seu nome. Mas quem está em casa não sabe quem é você, não. Sabe? Barretinho é outra pessoa. Não é muito de falar, não? É porque eu falo muito. Então, infelizmente, diga, meu bem. Daiane, ela disse que é o meio que utilizamos para estabelecermos conexão com os espíritos. Ótimo. Mas a grande questão que a gente precisa trabalhar é: esse intercâmbio é somente através de manifestação mediúnica? Só existe a mediunidade quando existe manifestação mediúnica? Infelizmente, muitos dos espíritas, lembrando que mediunidade não está atrelada a espiritismo, mediunidade não é criação do espiritismo, mediunidade existe desde que o mundo, é uma faculdade inerente ao homem. Então, portanto, você pode estar no candomblé, na umbanda, na igreja evangélica, católica, fora de um templo religioso e você ser médium. Então, a gente precisa saber sobre mediunidade. Não basta ser médium, eu preciso saber sobre mediunidade. Porque tem muita gente no trabalho mediúnico, 50 anos, 30 anos, mas que ainda não sabe lidar com a mediunidade. Então, trazer o livro dos médiuns é relembrar aos trabalhadores da casa espírita que precisamos estudar. Aquela recomendação do Espírito de Verdade, espíritas. E aí, Barreto? Instruí-vos. A gente precisa disso. Porque se ficar fechado na ideia de que, mas eu sou médium. Sim. E daí? Todos nós somos. Mas eu sei lidar com essa mediunidade? Porque se eu não sei lidar, eu vou ser presa fácil para os espíritos que ainda pensam na desordem e vivem na desordem. Então, ela não está fechada em manifestação mediúnica. Possa ser que não exista manifestação mediúnica, mas está existindo ali a comunicação. Porque a comunicação se dá... Quero ver se esse povo está afinado. Pensamento a pensamento. Então, eu já ouvi, trabalhando em mediúnica, coordenador de mediúnica, que deve estar coordenando, ou seja, observando todo o trabalho, dizer assim: tinha um espírito aqui e você não permitiu que ele falasse. Às vezes o espírito não queria falar coisa nenhuma, gente. Manifestar mediunicamente. Mas existiu a comunicação, porque foi mente a mente. Então, existe a necessidade de estudarmos sobre mediunidade. Porque muito se quer, quem entra na casa espírita e se torna até trabalhador, participar de uma mediúnica. É o lugar que o povo mais quer ficar.
Passa uma vassourinha na casa, um paninho nas cadeiras, ninguém quer muito não. Mas participar de mediúnica, sim. Eu não tenho como participar de mediúnica. Muita gente até participa, mas o correto seria estudar, saber, conhecer sobre mediunidade. Porque é o departamento que pode fazer a casa inteira ruir. Aconteceu na Casa Espírita. Já ouviram falar desse livro? Parece que é assim, novela mexicana. Os espíritas, eu fico assim, observando os espíritas. Para muitos espíritas parece novela mexicana, né? É aquela coisa assim, água com açúcar, não existe. Existe sim. É assim que acontece. Porque eles são articulados. Quando eles querem alguma coisa, eles se articulam. Eles não ficam preocupados com o tempo, não, como a gente é preocupado. Eles querem atingir o objetivo. E se a gente não está vigilante, o objetivo deles será alcançado. Então, portanto, a gente precisa estudar. A gente precisa entender o que é mediunidade. E não apenas ter a mediunidade. Hoje, na noite de hoje não é o último dia não, né? Ainda tem quarta, né? Terça, amanhã. Então, eu não estarei fechando o trabalho, mas estarei quase fechando o trabalho. Então, na noite de hoje, nós estaremos aqui fazendo uma reflexão, porque não se esgota, é claro, numa doutrinária, o tema Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, que está no capítulo 18 do Livro dos Médiuns. Esse livro que Kardec escreveu, ali é claro, né, com o aval da espiritualidade, para os médiuns espíritas, porque ele estava ali, né, direcionando o trabalho do espiritismo. Então ele fez para os médiuns, mas é claro que toda e qualquer criatura pode estudar esse livro. Eu não faço parte da mediúnica, mas você pode estudar. E é válido todo mundo estudar para entender como se faz um trabalho mediúnico. Para que não se coloque um médium em pedestal. Porque você pode estar contribuindo com a queda desse médium. Não existe médium infalível. Não existe melhor médium da casa. Existe médium. E lembrando que médium é tão somente um intermediário. Ele não é Deus. Ele não é um ser supremo. Ele é um intermediário. Aquele que está tendo uma grande oportunidade de perceber como ele está ali encaminhando a sua existência. Porque mediunidade, o trabalho mediúnico, é a chance que a gente tem de se perceber. Eu sempre digo assim, uma mediúnica é muito mais para nós encarnados do que para o desencarnado, gente. Porque quando não existia mediúnica, a espiritualidade dava conta do recado. Mas a mediúnica surgiu para que nós pudéssemos nos observar. Porque o trabalho mediúnico acontece por sintonia ou afinidade, ou as duas. Então é um momento que eu tenho de perceber com quem eu estou sintonizando, com quem eu estou afinizando, para que eu possa perceber onde eu cheguei ou aonde eu estou ao ponto de chegar. E eu já vi muito trabalhador de mediúnica, depois do trabalho, dizer assim, nossa, mas você viu o espírito? E até dar risada. E não se lembrar, ou realmente não saber, porque não estuda, que o trabalho mediúnico é através da sintonia ou afinidade, ou as duas ali ao mesmo tempo. Então, sim, precisamos estudar mediunidade. E hoje vamos entender esses inconvenientes e perigos da mediunidade. Que é claro que não é trazer ao pé da letra aqui o livro dos médiuns, porque nós estamos numa doutrinária. E doutrinária é um momento de despertamento, não é? Então, nós vamos aqui entender um pouco. Então, dentro disso, desse capítulo, ele vai falar sobre, né, a parte física,
a parte mental e a questão das crianças, a mediunidade nas crianças. Você tocou aí na evangelização, não é? Então, mediunidade, o primeiro ponto é que a gente precisa entender. Mediunidade não é doença. Não existe ninguém doente porque é médium. E muitas vezes as pessoas estão colocando como isso, né? A mediunidade está aflorando, fulano está assim, está doente, está em desequilíbrio. Não é por conta da mediunidade. Porque a mediunidade por si só ela é neutra. Então a gente tem muito que observar isso. Então o desequilíbrio está no médium. Então como nós estamos ali, estamos sendo instrumentos, se eu não sei lidar, é claro que eu posso cair. Mas a questão não é a mediunidade em si. Então ela não é doença. Aí na questão lá 221, Kardec pergunta: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Às vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos. Então, anormal porque pode estar fugindo ali da normalidade, mas da normalidade daquele momento, daquele grupo, aquilo que não segue uma ordem, aquele grupo. Porque normal é o que segue uma ordem, mas não é patológico, ou seja, não é uma doença. Então, ninguém está doente porque é médium. Mas pelo desequilíbrio do médium, é claro que eu posso gerar alguma doença, mas não é a mediunidade que está causando a doença. É o meu desequilíbrio. Então eu deixo meu campo aberto para as influências. E o meu campo aberto, é claro que pode adoecer o meu campo físico, o meu corpo físico, mas não por conta da mediunidade. Como muitas vezes a gente ouve espíritas dizendo, né? Ah, fulano adoeceu, a mediunidade aflorou, fulano adoeceu por conta da mediunidade. Não por conta da mediunidade, mas o desequilíbrio do médium vai favorecer ali o desequilíbrio no corpo físico, porque nós somos um todo, nós não somos partes, nós somos um todo, nós somos espíritos que temos um corpo perispiritual e que temos um corpo físico. E se a gente não busca o equilíbrio, alguma coisa desanda. Quando não tudo, não é? Então, essa história de que, porque eu sou médium, eu não posso ir para a festa, eu não posso estar numa multidão, isso aí é conta da carochinha. O problema não é porque você é médium, o problema é porque você é desequilibrado. E é o termo correto. Porque quando eu busco equilíbrio, eu posso estar no caos. Em pleno carnaval, na Avenida 7. E não vai acontecer nada. Porque tem muitos espíritos, quando chega a época do carnaval, que eu vou fazer palestra, eu sempre lanço essa pergunta. E aí, foi para o carnaval? Alguém aqui vai para o carnaval? Não, eu não vou, porque eu não gosto. Eu não gosto de ficar em pé, eu tenho vários defeitos de fábrica. Então, para eu ficar em pé, é um transtorno. Mas, se não fosse isso, se eu gostasse, eu iria voltar à mesma espírita. Alguém aqui vai para o carnaval? Não precisa ficar com vergonha. Barretinho, vai para o carnaval? Oi? Muito bem, Barretinho, porque tem gente desequilibrando dentro da casa espírita. Então a questão não é a festa, a questão é a pessoa. Não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, para depois não querer mais me chamar. Essa criatura veio aqui dizer que todo mundo tem que ir para o carnaval. Eu não estou aqui para determinar o que ninguém deve fazer. Eu estou aqui trazendo um esclarecimento.
A questão não é a festa. Se você vai para a festa, se você dança, inclusive, a minha teoria é sempre essa. Espírita tem que se divertir. Para deixar de implicar com os outros. Porque quando você está bem, você deixa a vida do outro. Mas quando você não está bem, você quer determinar o certo e o errado na vida do outro. Então faça suas escolhas e deixe o outro fazer as dele. Porque processo evolutivo é assim, cada um fazendo as suas escolhas. Lembrando aquela recomendação de Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então eu preciso buscar o que me é lícito porque me convém. E me convém porque me edifica. O processo é esse. E não porque no espírita não pode isso, não pode aquilo. Tem algum livro do Pentateuco isso? Não tem. Isso é coisa de espírita. Então sim, você pode ir para festa, você pode assistir filme de terror, você pode ir para qualquer lugar. As energias de tristeza, isso se você é um médium desequilibrado. Então, já ouviram falar médium esponja? Você capta, absorve o que é do outro. A gente já carrega o nosso, que não é pouca coisa. Ainda quer carregar o do outro. Então aí a responsabilidade é sua, é você que está querendo. Tem espíritas que trabalham na reunião mediúnica, saem da reunião mediúnica, passam a semana toda com as impressões, as sensações do espírito. E acha bonito dizer assim, passei a semana toda com o espírito no meu campo. O coordenador devia ouvir isso e chamar ele no canto, né? Porque ele passou a semana toda pelo desequilíbrio dele. Porque o que é seu, o que é do outro é do outro. O que acontece numa mediúnica, fica na mediúnica. Se você não está se sentindo bem, você precisa acionar o coordenador para que o coordenador faça o trabalho dele. Chama o passista, e passista não deve ser médium ostensivo, para que ele possa aplicar ali. Que tipo de passe? Barretinho. Nessas condições, que tipo de passe? Olha que o povo aqui é aplicado, dispersivo. Mas tem gente que faz, tome-lhe energia. Se a criatura ali está com acúmulo de energia deletéria, tem que retirar. Então nós precisamos ter o conhecimento para que o trabalho mediúnico flua da forma correta. Que a gente faça a nossa parte e não fique colocando mais peso para a espiritualidade. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente está querendo que Deus faça o que nos cabe fazer, não é? Que gere essa reflexão em todos nós. Então, o problema não é a festa. O problema não é se eu fui para o enterro, se eu encostei em alguém que está ali triste e carente. O problema sou eu. Porque se eu estou em desequilíbrio, eu vou absorver o desequilíbrio. É questão de escolha, é questão de vigilância. Aquilo que o mestre recomendou, vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai, ele falou vigiai e orai. Então não é doença, o desequilíbrio está em torno ali do médium e a gente precisa admitir isso para que a gente possa buscar ali a resolução. Então, é necessário, precisa existir no estatuto e regimento da casa que trabalhador de mediúnica precisa estudar. Até quando? Sempre. Mas eu já tenho 50 anos de trabalho mediúnico. E daí? Tem que continuar estudando. Porque não existe médium infalível. Lembram? Então, todos nós somos passíveis de erro. Todos nós somos frágeis moralmente. Em algum momento a gente pode vacilar. Em algum momento a gente pode cair. Então a gente precisa estar sempre estudando. Vamos seguindo. A mediunidade, ela causa fadiga. Porque é uma atividade. É um exercício onde você desprende energia. Então sim, ela causa fadiga. Então estudando, a gente aprende que as comunicações, a
quantidade de comunicação por médium no trabalho mediúnico tem um número. Quantas comunicações, Barretinho? Foca em mim. Esqueça os outros. Oi? No máximo 3 em caso de carência de trabalhador. Isso está lá no livro Qualidade da Prática Mediúnica. Não é possível que tenha gente que estude e a gente não siga ali. Porque a gente quer fazer da forma que a gente quer. Porque tem muito médio se considerando, na verdade, se achando, porque é puro achismo, o suprassumo. Aquele que vai resolver todos os problemas. E num atendimento mediúnico, questão de minutos, né, gente? A gente não está solucionando a nossa caminhada, a gente está indo, está voltando inúmeras vezes, quer solucionar a caminhada do outro em questão de minutos. Não funciona assim. Então, até 2 comunicações, no máximo 3, dependendo da carência de trabalhador. Porque a gente desprende energia, não é que a gente vá adoecer por isso, não. Mas ali naquele momento, você pode sentir o desgaste. Então, é claro que essa energia vai ser reposta. Mas ali não há necessidade de 5, 4 comunicações e muita gente acreditando assim. Porque tem muitos espíritos para serem atendidos. É desordem? Porque existe uma equipe ali espiritual responsável pelo trabalho. Então, elas ali fazem a equipe faz a triagem. Os espíritos são direcionados para cada médium pela sintonia, pela afinidade. Então, não existe essa coisa ali no momento, eu escolho, eu decido. Não. Existe uma equipe responsável. Então, se você está permitindo isso, assuma a responsabilidade. É você que quer. Mas a espiritualidade deixa, para que a gente perceba de que forma está direcionando o trabalho. Da mesma forma que a espiritualidade chega para ajudar no trabalho da casa espírita, ela pode se retirar. Porque se a gente não segue uma ordem, a espiritualidade tem mais o que fazer. Vai trabalhar com quem realmente quer realizar o trabalho. Não se considerando o suprassumo, a resolução para todos os problemas do universo, mas na certeza de que estamos aqui tendo uma grande oportunidade. Então, esse olhar precisa estar mais atento. Causa fadiga, é uma atividade física, como qualquer outra, onde a gente desprende energia e a gente precisa estudar para entender. No máximo 3. Se tiver carência de trabalhador. Então, também a gente precisa analisar isso. Coordenador de mediúnica. Se tem pouca gente para trabalhar, é momento da gente abrir uma mediúnica de desenvolvimento mediúnico. Existem 3 tipos de reunião mediúnica. De atendimento, que é aquela mais comum nas casas espíritas, de desobsessão e de desenvolvimento mediúnico. Essa de desenvolvimento mediúnico é para que realmente os médios possam aprender a lidar com a sua mediunidade. Porque existe a teoria e existe o momento da prática. É na prática que eu vou conhecer os tipos de mediunidade, que eu vou perceber a minha. Então, é necessário isso. Uma reunião mediúnica precisa existir quando tiver trabalhadores capacitados para isso. Mas nunca vai ter trabalhador 100%. Mas não está se falando no 100%. Está se falando num equilíbrio, para que a casa inteira não venha abaixo. Porque, às vezes, em muitas casas, não chega nem a 10% da capacidade ali de trabalhadores, de estar realizando o trabalho mediúnico. Isso é sério, gente. Porque talvez a gente fique muito preso à minha casa e não consiga perceber como anda o movimento espírita. Então, a gente precisa ter essa atenção mais devida. Aí, nesse livro, Qualidade da Prática Mediúnica, eles dizem assim,
um número de até 2 comunicações, e em casos de grande necessidade e carência de outros médiuns, até 3. De grande necessidade. Como é que eu vou saber que existe essa grande necessidade? Eu preciso conhecer, saber lidar com a mediunidade. Só assim é que, de fato, eu vou saber se existe uma grande necessidade dessas comunicações acontecerem. Para que a gente não fique na ilusão de que, não, quanto mais espíritos se comunicarem, melhor o trabalho está sendo feito. Às vezes é só desequilíbrio mesmo que está acontecendo. A mediunidade pode produzir loucura? Olha só o que vocês vão falar. Né? Pode? Pode? Hã? Não produz loucura. Vamos para o livro dos médiuns. A mediunidade não produz a loucura, se esta já não existir em estado rudimentar. Mediunidade não deixa ninguém louco. Ela pode ali facilitar, se já existir mesmo, né, essa predisposição. Como deixa o ser fragilizado, então vai ali acelerar esse processo da loucura. Mas não é que a mediunidade produz a loucura. Se fosse assim, não existia mais médium normal, não é? Não é a mediunidade que produz a loucura. Ela pode favorecer o que já existe ali, pelo desequilíbrio. Então, eu fragilizada vai favorecer a isso, mas não que seja ela. É como dizer assim, que a obsessão causa a depressão. Não causa. Se fosse assim, toda pessoa que está num processo obsessivo iria desenvolver a depressão. Não é assim que funciona. Agora, a depressão pode favorecer um processo obsessivo. Por quê? Porque você está fragilizado. Então, a gente precisa estar ali estudando, né, percebendo bem ali as nuances para que a gente possa fazer a interpretação devida. Perigo da mediunidade. Agora nós vamos entender de uma forma mais específica o tema. Falou de inconvenientes e perigos, não é? Vocês querem que eu comece pelo perigo ou pelo inconveniente? Vocês escolhem. E aí? Tudo vai dar no médio. Vocês querem o quê? O inconveniente ou o perigo? O perigo? Você quer o quê? Quer o quê? Inconveniente ou perigo primeiro? Eu vou falar dos dois. Prefere o quê primeiro? Ó, cavalheiro. Então tá, já que tá na ordem inconveniente e perigo, vamos começar pelo inconveniente, mas eu vou falar o perigo. Vai tudo fechar no médium, para que a gente entenda que a questão não é a mediunidade, é o médium. Então, qual é o inconveniente na mediunidade? Existe? É a mediunidade que causa o inconveniente? Ou é o médium que causa a inconveniência ali no trabalho mediúnico? Porque o que é inconveniência? Aquilo que causa algum obstáculo, não é? Quem causa o obstáculo? É o médium. Quando ele não sabe lidar com a mediunidade. Então vai ser aquele médium que não tem educação mediúnica. Já ouviram falar? Aí vai ser aquele que grita, que se joga no chão, que fala o que bem entende, ainda diz assim, porque o espírito muito enraivado chegou e não tive como controlar. Não teve? Como é que não teve? Você quis falar. É diferente. Porque que me conste, no movimento espírita não tem médium inconsciente. Eu não conheço. Então, se você não é inconsciente, você falou porque você quis. Então, o inconveniente não é a mediunidade que causa. É um médium
quando ele não sabe lidar com a mediunidade, quando ele não se preocupa em estudar e vai fazendo o que ele acha que deve fazer. Então grita, esperneia, fala o que ele bem entende e diz que é o espírito. Responsabiliza um espírito. Na verdade um espírito é responsável, mas no caso é um encarnado. Tá faltando lembrar isso, né? Nós somos espíritos, vivendo uma experiência humana. Então, é um médium que causa um inconveniente ao trabalho mediúnico, quando ele não sabe lidar com a mediunidade. Porque, mais uma vez eu lembro, não basta ser médium. É fundamental saber lidar com a mediunidade. E como é que eu sei lidar com a mediunidade? Quando eu estudo. Mas um estudo sério. É um estudo totalmente fora do achismo e do personalismo. Porque tem muitos grupos de estudo mediúnico que é só focado no achismo e no personalismo. Aí não dá. Fazendo a interpretação que eu bem entendo, em torno da minha vivência mediúnica, mas a sua vivência mediúnica está totalmente fora do que Kardec nos propôs. Então, é necessário rever essa caminhada, para que a gente entenda que o problema é sempre quem está ali se dispondo a realizar o trabalho, e não a faculdade que todos nós possuímos. Agora vamos para os perigos. Quem quis o perigo é porque tem medo, né? Tem medo da mediunidade? Tem medo de ver espírito? Então não se olhe mais no espelho. Então, o perigo da mediunidade é o médium. A vaidade do médium. Esse é o grande perigo. Porque quando eu estou ali voltada para essa vaidade, esse desequilíbrio, facilmente eu vou cair num processo obsessivo. Facilmente eu favoreço a queda de toda a equipe mediúnica, de toda a casa. Eu costumo dizer também que quando um médium, um trabalhador de uma mediúnica, ele cai no processo obsessivo, toda a equipe caiu junto com ele. Porque se você não percebe, significa dizer que toda a equipe caiu. Então, a vaidade, ela vai levar ao processo de fascinação. E o que tem de médium espírita, porque a gente precisa se preocupar é com a gente e deixar de falar mal dos outros. Ah, porque o médium do terreiro tal, o médium que está lá na igreja evangélica, na igreja católica, você não faz parte desse círculo. Você faz parte do movimento espírita. Então, a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo no movimento espírita, que não é boa coisa. Ou a gente também percebe isso, ou vamos cada vez mais nos comprometendo. E a gente vai retornar para casa. E a consciência mais ampliada vai dizer assim: você podia ter feito diferente. E você não fez. Então, ainda dá tempo da gente reverter esse quadro. Então, a vaidade causa um grande perigo, porque nós estaremos sendo presas fáceis para a espiritualidade que ainda se compraz do mal. Não é que você ali, vigilante, não sofra um assédio, ou que você ali, vigilante, voltado para o trabalho, para o estudo, não vá ser instrumento para que espíritos ali, que ainda estão na dor, que ainda estão no sofrimento, que ainda estão na desordem, se comuniquem através de você. Não é isso que está sendo falado, mas sim que você será presa fácil de espíritos que ainda querem a desordem. Porque a minha vaidade não vai me fazer perceber se esses espíritos que estão chegando vêm em nome de Deus. Porque quando disse João, verifica se os espíritos são de Deus.
Ele quis dizer se os espíritos vêm em nome de Deus, porque todos os espíritos são de Deus, porque nós somos criação divina. Mas quando eu não estou ali, bem concentrado, buscando o equilíbrio necessário para o trabalho, para a minha caminhada, como é que eu vou identificar? Mas como é? É possível identificar sempre? Claro que é. Porque o médium, ele precisa estudar as propriedades do perispírito. Tem muitos médiuns que nem nunca ouviram falar. Se eu nunca ouvi falar nas propriedades do perispírito, aí realmente vai ficar difícil identificar se esses espíritos vêm em nome de Deus. Porque eu tenho como perceber. Porque quando ele vem e se coloca naquela condição de espírito benfeitor, mas não é. É aquele espírito que vem com a roupagem de um espírito amigo, mas não é. Através do estudo das propriedades do perispírito, eu tenho como identificar. Então, quando eu estudo, eu dificilmente vou cair. Dificilmente. Não é que eu não possa cair em algum momento, porque vou lembrar, nós somos passíveis de erro, nós somos frágeis. Ninguém está bem o tempo todo. É outra teoria infundada no movimento espírita. Espírita está sempre bem, espírita não tem problema. Quem é esse que não tem problema aqui? Em nome de Jesus. Todos nós temos problemas. Então, nós precisamos reconhecer essa nossa fragilidade, buscar ajuda, porque não tem problema nenhum buscar ajuda. E os trabalhadores precisam entender isso, os dirigentes das casas, os coordenadores de departamento, porque às vezes se exige demais algo que não existe ainda em nós, perfeição. Então, em algum momento, a gente não vai estar bem. E isso precisa ser respeitado. E o trabalhador, o cuidador, ele precisa ser cuidado. Porque quando a gente não recebe o cuidado, a gente compromete o trabalho. A gente não compromete só a nós mesmos, a gente compromete o trabalho também. Então, o grande perigo da mediunidade é também o médium e a vaidade do médium. Então, nós precisamos... Tem alguém vaidoso aqui? Além de mim, Barretinho? Só eu e Barretinho mesmo. É? Não? Eu não, você que tem que se colocar, não é? A gente é que tem que se analisar e perceber ali a nossa caminhada. Então, não está se perguntando aqui em que proporção, mas se existe. Porque quando eu não consigo identificar as minhas mazelas, eu não vou buscar o pão nosso de cada dia. Então, eu preciso identificar o que ainda existe em mim. Porque quando eu não identifico, fica ainda mais fácil para a espiritualidade que pensa no mal e vivencia o mal. Aí ele vai dizer assim, ó, esse daí é fácil derrubar. Porque eles leem os nossos pensamentos. A gente pode fingir para o outro, fingir para nós mesmos. Tem gente que acredita tanto nas mentiras, fala tanta mentira que termina acreditando nas próprias mentiras, né? Mas a gente não engana, não é só a Deus e a espiritualidade benfeitora, não. A gente não engana também a espiritualidade que pensa no mal e vive no mal. Porque eles leem o pensamento, eles sabem quando a gente não está sendo verdadeiro. Quando a gente vem com aquela vozinha mansa, meu irmão, mas dentro não é nada daquilo. Os pensamentos estão totalmente desfocados, porque nós não somos o que falamos, nem o que fazemos. Falamos muitas coisas, fazemos muitas coisas. Nós somos o que pensamos e, sobretudo, o que sentimos, porque todo pensamento gera um sentimento. Então, eu preciso estar atento aos meus pensamentos e aos sentimentos que são gerados. Então, muitos de nós está totalmente trabalhado na vaidade. E a espiritualidade que quer o mal está entendendo. E vai passar rasteira em nós. Então, o grande perigo é a grande vaidade que o médium tem.
e que muitas vezes é quem está ali ao redor do médium que vai alimentando isso, com aquelas ideias de o melhor médium da casa. Não existe isso. Não existe melhor, existe trabalhador da casa. E apenas isso. Não alimentem a vaidade do médium. Vocês estarão contribuindo para a queda dele. Pode existir sintonia, pode existir afinidade, pode existir a gratidão, mas não alimente isso. Tudo se solucionou graças a você. Não. Graças à espiritualidade que sustentou todo o trabalho e graças a você. Porque só quando eu quero é que se elimina um processo obsessivo. Porque se eu não quiser, se eu não me trabalhar, se eu não me reformular, nem Jesus vai resolver. Porque Jesus nunca teve a pretensão de realizar milagres. A tua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. E por quê? Que a grande maioria de nós quer ter essa ilusão. Aconteceu porque eu fiz. Venha aqui para o Cetrasc que você vai ficar bom. Então existe ainda essa ilusão no movimento espírita. Então nós facilmente vamos cair se não trabalharmos essa vaidade que existe em nós. É o grande perigo para a mediunidade. A vaidade que ainda existe em nós. Não é só a vaidade de se arrumar, se olhar no espelho, querer ser desejado ou desejada, ser visto ali como aquela pessoa que anda bem arrumadinha. Não é só essa vaidade não, viu gente? É aquela vaidade de querer estar sempre em destaque, de querer ser reverenciado. Então tudo tem um início. Um processo obsessivo não surge pela fascinação. Ah, do nada foi o processo de fascinação. Tudo tem um início, venha simples. E quando eu não percebo e me trabalho, claro que os níveis vão aumentando. Então eu tenho que ter essa percepção sobre mim mesma. A equipe da reunião mediúnica tem que ter essa percepção. Então se a gente não conhece ali o outro, se a gente não está atento ao trabalho, facilmente aquela pessoa cai. E se a gente alimenta isso, é sempre em busca daquele médium. Não, você viu o quê? Aí você vai alimentando tanto isso que todo dia ele vai ver uma coisa. Porque eu nunca vi gente para ver tanto, ouvir tanto como espírita. É incrível isso. Ter resposta para tudo. Ninguém tem resposta para tudo porque nós não estamos em condição moral para isso. Então, quando a gente não se trabalha, quando a gente não vai dando, um freio nessa vaidade que existe em nós, a gente facilmente vai acreditar que sim, eu tenho resposta para tudo, eu vou responder a tudo. E não é assim que funciona. Não é assim a realidade. Desenvolver a mediunidade nas crianças. É correto? Eu falei desenvolver. Estou sentindo firmeza. Tem trabalhador da evangelização aqui? E aí? É correto? Muito bem. Eu falei e frisei desenvolver. Não significa que a criança não possa ser médium, mas algo que a gente também precisa ficar muito atento. Na primeira infância, que vai dos 0 aos 7 anos, é muito comum a criança ver, a criança ouvir, sem que necessariamente ela já tenha desenvolvido ali a mediunidade. O espírito ainda não tomou consciência total da sua existência atual. Então ele está mais lá do que cá. Então é muito comum uma criança ver e ouvir. Então a família precisa estar bem atenta a isso. Não é nem supervalorizar, nem desvalorizar. Porque tem muita gente, e quando eu falo muita gente, é muito trabalhador, é muito espírita, viu? Querendo que o filho seja um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Ivone Pereira. Começou na infância.
não é? Aí vai querendo desenvolver. A criança diz que viu, que ouviu. Vamos ali estar supervalorizando isso para que essa criança seja um médium e vai estar colaborando com a casa. Então, não é correto desenvolver na criança a mediunidade. Esses organismos frágeis e delicados sofreriam fortes abalos e suas imaginações infantis ficariam muito excitadas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ah, ela está dizendo que está vendo? Ela está dizendo que está ouvindo? Vamos com calma. Porque se a gente vai na tentativa de desenvolver, a gente pode estar criando um grande problema para essas crianças. Porque tem adulto que não lida bem com isso. Imagine uma criança. Então, elas podem se tornar alvos fáceis na mão da espiritualidade que ainda quer a desordem. Então, criança sofre processo obsessivo? Sim, para não ter a ilusão de que não, criança vai estar sempre protegida pela espiritualidade. Todo mundo é protegido pela espiritualidade. Mas lembremos que todos somos espíritos. Não importa em que fase nós estejamos. Somos todos espíritos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, não tem por que ser desenvolvida na criança a mediunidade. Desenvolvida agora. E quando se manifesta espontaneamente algum inconveniente nisso, ou seja, vai ser criado algum obstáculo em torno disso, vai ser um problema, e aí? Trabalhadora da evangelização. Ei, já dei até a resposta. E aí? Vai ter algum problema? Se for espontâneo, não. Mas aí o que a gente faz com a criança? Leva para onde? Isso, para a evangelização. Não vá colocar essa criança, pelo amor de Deus, na mediúnica. Pelo amor de Deus. Leva para a evangelização. Porque lá ela vai estudar, ela vai ouvir falar, ela estará sendo tratada, porque muitos dirigentes e trabalhadores das casas espíritas desmerecem a evangelização. É como se fosse um parquinho de diversão, ou um lugar que você deposita a criança para a família fazer tratamento e assistir palestra. Pode ter até esse lugar para que o pai faça o tratamento, a família faça o tratamento e não deixe a criança sozinha. Mas evangelização é outra coisa. É uma atividade de suma importância como qualquer outra dentro da casa espírita. Então, se é percebido que essa criança está com a mediunidade aflorando, leva para a evangelização. Se for um adolescente lá no tempo de Kardec, os adolescentes trabalhavam, né? Hoje em dia a gente não vê nem os jovens dentro da evangelização, quanto mais dentro de qualquer outra atividade dentro da casa espírita. Ele pode até trabalhar, um adolescente, não tem problema. É sempre a questão de estar ali estudando, de estar ali buscando equilíbrio, porque assim como um jovem, um adulto também pode se desorganizar em qualquer trabalho, não é? Mas em se tratando da criança, não é para ser colocada numa mediúnica. É para ser colocada na evangelização. A criança vai trabalhar a mediunidade dela na evangelização. Porque, gente, se vocês não sabiam, vão saber agora. Mediunidade, a gente trabalha também fora da sala mediúnica. Eu não preciso estar exclusivamente na sala mediúnica para estar desenvolvendo, trabalhando, exercendo a minha mediunidade, não, viu? Não é assim. Ah, mas você saiu da mediúnica, você é médium, não pode. Aí já vem naquela ideia, você vai ficar maluca, porque você saiu da mediúnica. Não existe isso, porque mediunidade não causa loucura. Se você está voltado para algum trabalho e você escolheu não estar mais numa mediúnica, não tem problema. Até porque você faz suas escolhas. Se você não quiser exercer o trabalho, mas estava no seu planejamento. Sim, mas você não quer?
quem vai lhe colocar uma faca no pescoço? O importante é que a gente não fuja da responsabilidade de servir ao Cristo, porque o trabalho é do Cristo, não é nosso. Nós estamos tendo uma grande oportunidade. Eu trabalho minha mediunidade aqui, fazendo palestra. Eu posso trabalhar minha mediunidade fora do templo religioso. Mediunidade está com a gente em qualquer lugar, para não pensar que somente dentro de uma sala mediúnica é que mediunidade acontece. Também com isso, eu não estou dizendo que não exerça um trabalho mediúnico, pelo amor de Deus. Qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar mediunidade? E a espiritualidade, já estou terminando. Calma, que eu sou uma pessoa ansiosa. A espiritualidade respondeu, não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais particularmente, do desenvolvimento psíquico. Não vamos acreditar que toda criança é um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Ivone Pereira. Então, portanto, coloquem essa criança na evangelização e todo problema estará sendo resolvido. O que é necessário para que não hajam inconvenientes e perigos na mediunidade? Já falei aqui e vou repetir. Primeiro, espíritas, instruí-vos. Eu preciso estudar, mas estudar devidamente. Não é com achismo e personalismo, não. E o segundo, vigilância. Vigiai para não cairdes em tentação. Eu preciso estar vigilante a tudo que tentar me desequilibrar. A vigilância, ela vai ser possível quando eu estudar. Por isso, o instruí-vos veio antes dela. Se eu não seguir essa ordem, facilmente eu vou cair. Não vai ter como eu bater no peito e dizer, sou médium há 500 anos, se eu não sei lidar com a minha mediunidade. Finalizando com Chico, que é o nosso grande exemplo de um trabalho mediúnico. Não que ele tenha sido perfeito. Chico não está na condição de espírito perfeito. Mas com certeza ele está bem à frente, vou responder por mim, né? Bem à frente de mim, Alcione. Então ele nos disse assim, nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude do conhecimento e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Caminhemos lado a lado com quem realmente pode colaborar com a gente. Assim, nós estaremos evitando danos a nós mesmos e compromissos que a gente não tem condição de assumir. Um beijo, um cheiro, se cuidem e até a próxima. Uma pergunta para ela? Faça. Tá ligado aí, né? Se desqualifica o trabalho do médium, a loucura, ele está em desequilíbrio. A verdade é essa. Então, o que vem através dele? Se ele está em desequilíbrio, né? Então, assim, não é que se desmereça aquele ser que está em desequilíbrio. Porque, na verdade, em equilíbrio total ninguém está, não é? Mas ali ele está sendo muito presa fácil para a espiritualidade que quer a desordem. A espiritualidade benfeitora até pode se servir dele. Mas será que ele está na condição de trazer o que a espiritualidade benfeitora está trazendo de uma forma muito clara, que sirva ali de reflexão para quem está, sem que as pessoas que estejam ouvindo digam assim, Barretinho falando isso, Barretinho em desequilíbrio, maluco, ninguém vai dar crédito. Então, sim, a espiritualidade benfeitora pode até se utilizar dele, como se utiliza da gente, que também não é coisa boa.
Mas uma pessoa que está num processo de loucura, ela não está dando conta nem dela, né? Mais alguma coisa? Mas tenhamos respeito e amor por essas pessoas. Na falta da ferramenta amolada, vai a cega mesmo, né? Nossos agradecimentos a Alcione, a quem, se o tempo permitisse, nós ficaríamos até meia-noite. Se vocês combinarem comigo, a gente chama ela de novo aí e fica até meia-noite. Não sai ninguém, não dorme ninguém. Porque é bom ouvi-la. Ainda mais assuntos tão sérios para a nossa individualidade. Então, o convite é esse: buscar estudar, buscar se instruir. O Livro dos Médiuns, na verdade, é um repositório de luz para clarear a nossa consciência. Amanhã nós prosseguiremos e fecharemos esse ciclo do mês do Livro dos Médiuns. Nós teremos das contradições e das mistificações, que é um assunto também muito palpitante, tá? Gostaríamos de lembrar também do nosso seminário, do dia 9, das 14 às 17h30, dos planos Minha Vida. Na verdade, que nós vamos poder fazer muitas interrogações, vamos poder entrar em um diálogo muito aberto com os expositores para tal. Então, nós estamos lembrando que o seminário vocês podem se inscrever e no dia trazer 1 quilo ou um pacote de leite, aonde esse leite será ofertado ao Campo da Paz, que trabalha com crianças especializadas, né? Então a proposta é isso, mas o seminário é gratuito, né? É bom lembrar isso. Faça suas inscrições e vamos trabalhar para que nós possamos ter essa ideia do mundo espiritual, inclusive desses aspectos da mediunidade, né? Médios que vai para o mundo espiritual com as suas mediunidade deformada. Como é que se apresentam no mundo espiritual no seu retorno para casa? Tá? Vamos convidar os médios passistas, se posicionar para o passe. Nos permitir o investimento da espiritualidade, que desde cedo trabalham neste salão, fazendo a radiografia de cada um de nós que aqui adentramos. E na certeza da contribuição, busca investir em cada um de nós as energias de qualidade, harmonizante, curativo, que nos fortalecerão para os dias, para as horas vindouras, da qual temos necessidade aos nossos trabalhos de melhoramento, de crescimento e de libertação. Esses bons espíritos, buscando a nossa melhora, desligam de nós
através de cirurgias. Outros tantos hospedeiros, para que os nossos pensamentos possam atuar livre, em uma harmonia, com o bem-estar da consciência, na nossa individualidade. Reorganizando a nossa corrente sanguínea, psíquica, emocional, trabalhando o nosso campo perispiritual, nos trazendo a emanação da natureza, das coisas benditas do Pai. Essa predisposição de comunhão, interagindo com os doadores de energias presentes, nos alegramos da oferta divina. E dizemos a Jesus da nossa gratidão. Rogando possa essas vibrações dulcificadas permanecerem na nossa intimidade, despertando a nossa consciência de Filho de Deus, Senhor, de nossas responsabilidades para com a vida. Jesus amigo, permite assim que possamos retornar aos nossos lares, movidos nesta paz, a paz que vem de Deus, que possamos levar aos nossos, ou todos aqueles que possam cruzar os nossos caminhos, que a tua paz não nos falte. Em teu nome, mestre amigo, agradecido aos benfeitores espirituais, que nós colocamos o ponto final na nossa atividade de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja. Estão encerrados nossos trabalhos, então toda uma boa noite. Vamos em paz. Aos